ver, ela mesma disse aqui. Mas o Papo de Mãe hoje é uma conversa que a gente vai ter sobre o encerramento do ano letivo, certo? Então, vai chegando, vai se acomodando, porque é sobre isso que a gente vai conversar. Como a gente cuida das demandas de encerramento do ano letivo. Então, assim, a nossa grande preocupação é como a gente vai dar conta das demandas avaliativas. Os meninos já estão cansados, o clima já está mais quente, então a gente já está num clima que está com muito calor, o que gera uma certa exaustão coletiva. Né? Aqui na Bahia, estamos no recôncavo da Bahia, aqui no Nordeste é isso mesmo. Então, o Nordeste, por natureza, já é quente. Como é que a gente vai com esse aumento de temperatura, com essa ansiedade, com esse composto de expectativas, né? Todo mundo querendo já festejar, já descansar. Como é que a gente vai tratar de tantas questões em meio a um processo de encerramento do ano letivo? Então, eu pensei da gente bater esse papo antes mesmo do mês de dezembro, porque dezembro a gente já está se preparando para as festas, o acolhimento de família. Muitas escolas já vão ter encerrado seu calendário. Escolas da rede particular, principalmente, elas encerram o calendário mais cedo do que as escolas da rede pública. Então, a gente fica aí numa condição de o que vamos fazer? É final de ano. Vamos poder dizer assim, já é final de ano. Oba! Já é final de ano, já é hora da gente buscar repouso. Mas as coisas ainda não se encerraram. Os compromissos com a escola ainda não encerraram. E como é que a gente cuida desse compromisso, né? Como é que a gente se posiciona como mãe? Como é que a gente se posiciona como professora? Como é que a gente se posiciona como estudante? Como é que a gente se posiciona como escola? Qual é o papel de cada um nesse processo, né? Eu preciso saber se o meu compromisso já foi cumprido, né? Então, vamos começar a falar enquanto estudante, né? Enquanto estudante com algum diagnóstico ou sem diagnóstico, o estudante precisa pensar que agora não tem nada perdido e não tem nada totalmente concluído. A escola, ela nos avalia por vários critérios, né? A escola não nos avalia apenas pelos quesitos de provas, de testes, não. A escola nos avalia pelo comprometimento, pela participação, pelo envolvimento, pela produção. Então, a escola, ela tem várias outras questões que ela traz, que não é só olhar para o que o aluno produz no papel. Então, para você, estudante, não é hora de jogar a toalha, é hora de se comprometer para elevar o nível dos resultados. Então, se eu tinha um resultado que estava ruim, eu agora vou investir para ter um resultado melhor, certo? Maru, você dá um sinal para mim se essa live tá chegando para você tranquilamente aí, dá só um legalzinho para eu confirmar que tá chegando, ok? É porque aqui eu não tô recebendo nenhuma mensagem, então eu tô supondo que não tá funcionando legal, né? Se Maru, seu Lara, estiver recebendo as imagens e o áudio dessa live legalzinho aí, só dá um joinha, ok? Ah, que bom, Mai, obrigada, meu amor. Vocês podem enviar para as pessoas que vocês queiram que assistam essa live, tá? Vocês podem estar enviando para que as pessoas possam estar entrando aqui e recebendo essas informações. Eu vou compartilhar com algumas... Então, assim, você que é estudante, aí você pensa, mas eu estava com nota baixa durante a primeira e a segunda unidade. Então, a terceira unidade letiva, ela ainda não acabou. Ela ainda está funcionando. Você precisa agora focar os estudos, principalmente nas disciplinas em que você teve um resultado mais baixo, em que o seu rendimento não deu conta da aprovação, seja se é na escola pública, você não alcançou a média 5,
E se é na escola particular, você não alcançou a média 6 ou 7, que são as médias que predominam aqui em Cruz das Almas. Então, se você quer melhorar o seu resultado, é tempo ainda. Ah, Proelisângela, mas eu já venho perdendo em várias matérias. Não tem problema. Em várias unidades, perdão. Não tem problema. O que você vai reduzir o custo desse prejuízo. Como assim? Se eu vou para uma recuperação precisando, já sei que eu vou precisar de 8. Já sei que eu vou precisar de 9 numa recuperação complementar, numa paralela, como eu chamo. O que eu vou fazer? Eu vou diminuir esse peso. Então, eu vou tirar nota melhor ainda na última unidade, para que nas recuperações, nas complementares, nas paralelas, eu possa ter resultado melhor. Então, para os estudantes, é meu primeiro recado. Não joguem a toalha. Nada está perdido. E se você já está aprovado, já se considera aprovado, eu relembro a você que a escola não avalia apenas a sua escrita, a sua produção. Você tem uma história de vida ali na escola. É a sua vida que está funcionando ali dentro. Então, não é se preocupar, você não é número, você não é nota. Então, seu 7, seu 8, seu 9 é um resultado de um investimento que você fez, mas não é a sua identidade. É uma produção. A nossa identidade é o que somos, como nós nos relacionamos com os outros colegas, como nos relacionamos com a escola, como nos relacionamos com os professores, como nos relacionamos com os funcionários, com a merendeira, com a equipe da limpeza. Como é que a gente se relaciona com o porteiro? São as pessoas que importam, é a forma como a gente lida com as pessoas. Então, para isso, você precisa se preocupar principalmente como é o seu comportamento com essas pessoas. Porque essas pessoas, elas têm um papel, elas têm um cuidado que precisa ser respeitado, que precisa ser recíproco. Eu vou dedicar às pessoas a mesma carga de emoção positiva que elas dedicam para mim. E se elas forem pessoas negativas, eu vou tentar, no pouco tempo que eu tiver ainda de convivência com essas pessoas no contexto da escola, tentar mostrar o quanto é bom ser melhor, ser amável, ser respeitoso, ser cuidadoso. Então, ainda dá tempo de acontecer muitas coisas nesse mês de novembro, início de dezembro. Então, para você, esse recadinho, ok? Mas eu quero também falar com os professores, né? A gente precisa falar como é que os professores estão encarando, estão vivenciando esse final de ano letivo. Por mais que pareça repetitivo ou óbvio, né? Às vezes o óbvio não precisa ser dito, precisa ser desenhado. É preciso ter paciência. É preciso ter muita paciência. Porque a geração que estamos cuidando na escola, a geração pela qual nos comprometemos a ensinar, a preparar, é uma geração muito diferente. Primeiro, ela é diferente do que nós fomos. Segundo, ela é diferente da geração de cada ano. Mas essas diferenças, elas são numa margem muito larga de distância. Então, assim, você não encontra mais os alunos de 10 anos atrás, o mesmo tipo de comportamento, o mesmo objetivo, o mesmo campo de interesse. É uma outra realidade. E não é uma realidade que modificou apenas pela vontade de se modificar, mas se modificou como resultado de toda uma dinâmica social, econômica, política. Então, é um processo histórico. Uma geração povoada de informações, e é lícito dizer que eles têm muito mais informações do que nós, mas muito menos saber, né? Eles não conseguem gerenciar e administrar esse excesso de informações que eles possuem. Então, nesse contexto da gente saber que eles têm muita informação e não conseguem gerenciar essas informações, é preciso a gente ter paciência com essa galerinha, porque nós estamos ultrapassados na mentalidade deles. Então, é preciso que a gente conquiste esses meninos, conquiste-os de volta. E o final do ano letivo é muito importante,
porque é o que eles vão guardar, é o que eles vão viver nesses últimos meses. É como a sensação da gente adormecer. As últimas palavras ditas, elas acabam virando sonhos, pesadelos, né? Aquela última informação que a gente recebe antes de dormir é aquela que fica na hora da faxina ali do sono, é ela que fica tentando trazer ao nosso pensamento aqueles sentimentos que essas palavras provocam. Então, é uma ótima oportunidade para os professores não se afastarem dos alunos, mas estreitarem os laços, fortalecer o vínculo, porque sem vínculo afetivo, a convivência ela é insuportável. Se você não consegue se vincular com a pessoa a qual você está prestando um serviço, ou a pessoa de quem você está recebendo um serviço, você não consegue ser feliz se você não consegue criar vínculo com essa pessoa. Então, independente da posição que ocupemos no contexto do grupo, a gente precisa saber que conviver é muito bom, é viver com alguém, é viver com aquela pessoa. E isso requer de nós uma dedicação afetiva, amorosa. Sim, Elisângela, falar de afeto, uma hora dessa os meninos não quiseram nada o ano todo. Eu escuto isso muito. Eles não quiseram nada o ano todo. Eles não quiseram nada ou não quiseram o que você propôs para eles, né? Há outro interesse na vida dele. Esse adolescente, essa criança, ela tem sonhos, ela tem desejos dos quais você não conhece, você não sabe. Então, é importante a gente pensar que repetir frases que todo ano a gente repete, do tipo, eles não querem nada, eles não estão nem aí, agora que eles paguem pelo preço do desinteresse deles, né? Essas frases, elas em nada contribuem para o processo do aprender. Os meninos, as meninas vão guardar na sua história de vida o que eles viveram com vocês nessa reta final. É o que muito mais vai ficar. Exemplo, eu vou dar um exemplo que eu não gosto muito, mas é um exemplo que parte de uma experiência ruim, né? Quando você está numa relação de casamento, você tem toda uma história que começa com uma grande festa, né? Daquela festa que você quer que todo mundo veja. Você convida pessoas, você decora tudo, você chama todo mundo para participar. E ficam até alguns de fora e até chateados porque não participaram da festa, da celebração. Com o desgaste do tempo, essa relação ela vai se definhando. E aí vem a separação. Na separação, a gente não costuma ficar citando como foi a festa. A gente não costuma ficar citando como foi o dia a dia no início. A gente só lembra das coisas ruins que a gente viveu no final. É isso que as pessoas trazem. O que foi o final dessa história? Então, eu quero dar esse sinal aí para você, professor, professora. A sua criança, o seu adolescente, ele vai muito mais guardar esse final da história. Então, qual é o final de 2025 que você vai promover na sala de aula? É trazer mais dinâmica, é trazer mais ludicidade, é trazer mais um material concreto. Se o conteúdo já foi dado, já finalizou a matriz curricular toda, já foi cumprida, né? O que você planejou de assunto já foi cumprido, ótimo. Então agora é hora da gente viver umas experiências. Isso está garantido na lei, que é promover ações que você possa trazer a prática desse conteúdo. Então, aquela revisão, ela pode ser feita de uma maneira mais criativa, mais dinâmica, movimente os meninos. Criança e adolescente não gosta e não consegue ficar muito tempo sentado. Então, se a sua escola é pública, não tem ar-condicionado, é particular, mas também não tem ar-condicionado, a temperatura já está ficando insuportável, a gente já está na reta do verão, praia, sol, bronze, então a gente já não tem mais paciência para ficar nesse calor intenso, sentado, estático, copiando e respondendo.
Então, é importante o professor, neste momento, tentar, por mais que esteja exausto, e eu sei que tá, e as demandas são grandes, porque começa a festa de formatura, formatura de filhos, formatura de alunos, começa convite para eventos, amigos secretos de trabalho e tal, e tal. Então, você começa a se envolver em várias dinâmicas. Então, gera um desgaste. Mas se você tem a certeza de que você vai produzir algo para a memória afetiva de uma criança, de um adolescente, vale a pena investir. Se só falta 3 semanas de aula, né? Aqui em casa já chegaram comemorando, só faltam 3 semanas, já tá para acabar. Então, se falta pouco, vamos fazer com que esse pouco seja o nosso fôlego. O pensar que é pouco deve nos dar fôlego e não nos causar mais exaustão. A gente pode, a partir de agora, trazer um planejamento de aula mais lúdico, mas que permita mais e menos acelerado. A gente não precisa ter tanta pressa, parecendo que a gente vai estar numa corrida e que o ano letivo só tem vaga no pódio para 1 ou 2 ou para 3. Não é pódio, a gente não vai buscar pódio. A gente está buscando resultados de vida, resultados de pessoas humanas. Então, não precisa a gente ter pressa. Trabalhou o cronograma, o conteúdo já está lá. Não procrastine, professor, o registro nos diários de classe, para que você não passe essa agonia de ter que registrar tudo correndo, porque vem recorte de lembrancinha, de envelope. Eu acho que ainda trabalha com envelope. De envelopes para pôr as provas, de classificador, de fechamento de diário, não sei o que. Então, não procrastina, não é hora de procrastinar. Não é hora de deixar nada acumulado. Se você tem uma demanda a ser cumprida para depois de amanhã e hoje você tem essa disponibilidade, dê conta, porque você vai se sentir confortável em não ser cobrado, porque nós, por natureza, não gostamos de ser cobrados. Eu não gosto. Ninguém gosta de ser cobrado. Ninguém gosta de ser criticado, nem de ser o alvo da comunicação na escola, de que é falho nesse sentido. Então, tenta esse esforço. E se você está muito, muito cansado mesmo, dá tempo você buscar uma ajuda médica para potencializar essas condições. Às vezes a gente está com uma baixa de uma vitamina D, uma vitamina B, da família dos B, né, B12. A gente precisa cuidar da saúde física, porque 3 semanas parece uma eternidade quando a gente está cansado, né? Faltando 3 semanas para o encerramento do ano letivo, a gente pode se sentir um bagacinho, né? Tem gente que acha que o professor não trabalha, mas só quem é professor vai entender perfeitamente o que é que eu estou falando aqui. Então, se cuide, busque informação médica, busque qualidade do sono. E às vezes é bem complicado, porque essa qualidade do sono pode não estar associada ao seu pensado, o que eu quero de sono para mim, mas pode estar associada a uma condição biológica. Eu mesma tenho um quadro de insônia severo, eu não consigo dormir bem à noite. Então, durante o dia, eu sinto grande exaustão. E tenho pensado e buscado médico para resolver as minhas demandas, sejam com produtos químicos, como as medicações, seja com a terapia, mas eu estou buscando, né, as práticas integrativas, a fisioterapia e condições que venham favorecer para esse sono acontecer, porque senão a gente não dá conta. Então, professor, para que você não fique aí à madrugada produzindo, corrigindo prova, na hora de elaborar a prova, já pensa nesse esquema de correção. Eu vou elaborar que estratégia eu tenho para que essa correção não seja tão cansativa para mim. Eu já tenho em mente o que o meu aluno é capaz de fazer, eu já tenho em mente o que é muito intenso para o meu aluno, então eu vou agora produzir avaliações que demande de mim uma energia menor na hora dessa correção. E parceiros, gente, é pedir ajuda. É pedir ajuda para a família. No caso, a esposa aí pede para o esposo pede para a esposa, e compartilhem, sejam colaborativos uns com os outros. Você que tem uma esposa que é professora, você de repente tem uma habilidade que pode compartilhar com ela essa habilidade, compartilhe, porque é muito difícil, né? Às vezes o professor, homem,
E ele tá com aquela demanda toda e a esposa na sua dinâmica do lar, na sua dinâmica do outro trabalho, não visualiza que esse esposo tá cansado, tá exausto, e que você pode ali, às vezes, ter uma avaliação que você consegue ser colaborativo. As escolas que trabalham com provas objetivas, com os simulados, já conta com um benefício, porque quando você tem essa avaliação, ou eu tô vendo que algumas pessoas estão entrando agora, a Lana, a Bia, a Dani, Carlos Almeida. Gente, essa live é muito legal para vocês, e vocês que são professoras, vocês que são companheiros, pais, é muito importante para vocês até compartilhem com outras pessoas para que estejam aqui acompanhando. E se tiverem dúvida, pode perguntar, né? Então, assim, rever enquanto professor a sua postura, não só para o seu bem-estar e não só para o bem-estar do outro, vai trazer um equilíbrio muito maior. Então, se cuidem, professores, se alimentem melhor, se hidratem melhor. A água é fundamental. Esse tempo causa um desgaste muito grande, porque a gente perde líquido, então a gente precisa dessa hidratação. Pais, orientem seus filhos a estarem consumindo água nesses últimos dias aí da escola. Leva a sua garrafinha, porque a ingestão de água facilita o metabolismo, deixa ele mais ativo, equilibra as funções das crianças. Então, eu vou pedir a vocês que insiram nas preocupações de vocês, nas mochilas das preocupações, a orientação para o consumo de água. Ainda bem que Lara Yasmin tá aqui ouvindo, seu pai tá na live, Lara, sua mãe tá na live, então aqui tá todo mundo acompanhando, que é para poder puxar a orelha da nossa menina. Brincadeira, viu, gente? Não tem que puxar de orelha de verdade, não, mas tem muita orientação de nós três, nós quatro, né? Porque Cristiano também tá sempre orientando. É isso aí, organização. A gente precisa ver se os nossos filhos estão levando o material para a escola. O caderno, porque final de ano parece que não precisa de mais nada. Menino começa a esquecer as coisas, menino começa a ser mais descuidado, as mochilas ficam mais desorganizadas. Então, ainda é tempo de rever certas práticas. A rotina do lar, dos cuidados domésticos com a criança ou adolescente, ela ainda continua. Não é hora de jogar toalha como pai e como mãe, não. Rotina de estudo. Devem estar aí com os mapas das avaliações. Vão chegar os mapas das avaliações, mas não é para deixar para estudar na véspera da prova. Já é hora de começar a estudar. Já é hora de começar a revisar, né? Revisa esses assuntos. O que é que a escola deu? O que é que a escola passou? Pega antes. Aquele cuidado de procrastinação que eu falei mais cedo com relação aos meninos, os professores não procrastinarem, não deixarem para corrigir provas depois, a mesma orientação vai para os pais, né? Não deixa para esses meninos estudarem na véspera da prova. Eles precisam começar desde já. É a última unidade letiva. Então, quem tem menino em reforço escolar, essa semana os pais precisam conversar com as professoras do reforço escolar. Como é que fulano tá indo? Olha, já tem um mapa de avaliações, já tá dando tal assunto. Fulano não tá indo bem com determinado assunto. Vamos revisar isso aqui? Porque, como eu falei para os alunos há poucos instantes, dá tempo recuperar. Mas eu não vou alcançar a média. Mas você vai diminuir a pontuação que você precisa lá para frente. Então, se você precisava de 9, e você tirando uma média muito melhor, você vai precisar de menos. Então, ainda dá tempo corrigir algumas condições. E aos pais, é hora de cobrar dos meninos. Nossa, você falou essa palavra, Elisângela? Falei. Nós, aqui, nossa filosofia de vida é do cobrar mesmo. Sabe o que é do cobrar? É da natureza do adolescente não querer estudar. É da natureza humana da criança não querer estudar. Ela quer brincar. A rua vai começar a destilar um cheirinho de Natal. Vai chegar no comércio, tá tudo de Natal. Vai chegar na praça, já vai estar começando decorações natalinas. Então, eles vão começar agora já a pensar na festa, nas férias, para onde vão, se vão para a praia, se não vão.
é outro foco que os meninos têm. Então, somos nós que vamos ser esse despertador da vida deles. O despertador nos cobra levantar, nos avisa que a hora chegou, né? E quando ele avisa, a gente dá joga uns 10 minutinhos a mais aí, né? A gente adia o despertador. E é isso que os meninos fazem com a gente. Eles vão tentando adiar esse despertar. E é a gente que vai ativando o tempo todo esse alarme. Você precisa estudar, você precisa prestar atenção. Vamos lá, né? Então, nós é que cobramos mesmo. Fiquem tranquilos, porque falta pouco tempo para encerrar o ano letivo, né? Vocês que estão aí assistindo já começaram a ter problemas? Já começaram a observar que os meninos não estão mais com ânimo para levantar no horário da escola, não estão mais com ânimo para seguir a rotina escolar. Vocês já perceberam isso na casa de vocês? Porque eu acredito que não é só na minha não, viu, gente? Acho que é da geral aí, que essa preguicinha tá batendo a porta de todos nós. Eu sinto também esse desgaste de que, ai, como eu não queria levantar, ai, não queria fazer isso. Ai, isso é normal, gente. É final de ano. Isso aí tá todo mundo exausto. Então os meninos vão sentir, os meninos vão reclamar. E cabe a nós termos essa atenção. Olha, alguns alunos, principalmente na rede pública, começam a baixar a frequência, né? Começa a achar que porque está na reta final não precisa estar lá presente. E nós ainda temos nas escolas aí os calendários especiais das datas comemorativas. A gente tem aí um novembro da consciência negra, a gente tem aí pauta ainda do 15 de novembro, né, da proclamação. Nós temos ainda pautas de formaturas, nós temos ainda pautas de noites de autógrafos. Então, nós temos ainda ensaios de apresentações natalinas. A escola ainda tem muitas atividades nessas 3 semanas a serem cumpridas. Cabe a vocês, pais, estarem atentos, porque se o menino ele não tem esse compromisso com estas atividades, ele tende a não ter o desempenho que se espera dessa criança. E aí você pode me perguntar assim, Elis, isso é importante? Eu creio que sim. Eu creio que a vida se faz numa dinâmica, numa fluidez. A gente vai fluindo, a gente vai existindo. A gente precisa existir. Esse é o senso da vida, existir na vida. Não ser só uma passagem insignificante. E os eventos culturais, sociais, eles são forma de estreitamento dos vínculos. Quando o menino apresenta uma peça teatral com seus pares, com uma menina, tá? com um colega, uma dança, um teatro, eles criam um vínculo muito mais forte. Então, participar dos movimentos da escola, das apresentações, é também expressão de competência, né? Não é qualquer pessoa que consegue memorizar uma fala de teatro. Não é qualquer pessoa que consegue memorizar e dançar tão bem uma música. Não é qualquer pessoa que tem o dom de cantar. Então, quando as crianças estão participando desses movimentos culturais, sociais, eles estão expressando os talentos deles. Boa noite, Bárbara. Eles estão expressando os talentos deles. Então, é preciso que a gente oportunize, que as crianças participem das atividades culturais da escola, participem da Semana de Consciência Negra. Tão importante até porque é uma pauta que uma pauta que trata de nós, trata de mim. Então, eu dou muita importância à Semana da Consciência Negra por tratar de mim. Mas aí você quer botar na balança prova acadêmica, né, sobre conteúdo didático com apresentações. Isso não cabe na mesma balança, porque são coisas diferentes, né? Boa noite, Dayana. Bom te ver, Dayana Dias. A gente tem pauta, a gente não pode botar as coisas na mesma balança, mas a gente precisa saber que a escola continua viva essas 3, 4 semanas
e que a gente pode estar mostrando dentro desse contexto escolar o quanto que a gente é parte dessa escola. Você que é mãe, você que é pai, a escola é o seu lugar. Você faz parte da escola. O resultado que a escola está imprimindo em seu filho, em sua criança, em sua filha, é um resultado daquilo que você tem vivido com a escola. E aí a gente vai falar de aprovação e reprovação, né? Começou agora a correria para acompanhamento neuropsicopedagógico ou psicopedagógico. Todos os anos a gente recebe um número maior de pessoas buscando esse serviço no final do ano. Vocês já viram essa necessidade assim? Ai, porque procura um psicopedagogo. Vê que a notinha tá baixa. A notinha tá baixa, então vamos procurar um psicopedagogo, vamos procurar um neuropsicopedagogo. Não é esse o papel do psicopedagogo, nem do neuropsicopedagogo, certo? O papel não se trata da especificidade da aprovação ou da reprovação. A psicopedagogia e a neuropsicopedagogia têm um caminho que trilha. Não se faz em uma consulta o milagre de aprovar uma criança. A gente trilha um caminho. E esse caminho começa com uma entrevista com os pais, um contato com a criança e a gente cria um vínculo, a gente cria uma relação afetiva com aquele paciente. E nesse processo de criar o vínculo é que a gente vai identificar através dos testes, através da observação, o que aquela criança precisa de suporte ou quais são os problemas que estão dificultando a aprendizagem. Também posso chamar isso de barreira. Quais são as barreiras que estão impedindo que essa criança, esse adolescente, se aproprie do conhecimento? Isso não vai acontecer da noite para o dia, mas é preciso ter um momento para começar. Geralmente começa quando o aluno está perdendo na escola, quando a nota do aluno não se salva pela família nem por ele só. Aí vai procurar um profissional de psicopedagogia ou de neuropsicopedagogia. Como eu tenho as duas formações, que são formações complementares à minha formação superior, são especializações, eu posso dizer a vocês que esse profissional tem um papel fundamental, mas esse profissional que você busca na clínica não vai adentrar a escola e dizer o que a escola tem que fazer, se a escola tem que aprovar ou se a escola tem que reprovar. Não é esse profissional que bate esse martelo. Aprovação ou reprovação são atribuições única e exclusiva da escola. Isso, é dos professores. Então, se você não respeitou o papel desse professor, eu sinto muito. Mas é ele que tem a autoridade, a autonomia e o protagonismo para a tomada de decisão. É esse professor que conhece a criança, que conhece o adolescente. O psicopedagogo que pode conhecer ele é o que já está lá na escola trabalhando ou que já vem atendendo essa criança há um tempo. Então, não adianta procurar esses profissionais? Adianta. É um ponto de partida. Mas ainda não é um ponto de chegada. É um ponto de começo. É o começo da busca, que na maioria das vezes só vem quando você percebe que as coisas não vão bem. Mas tudo acaba bem quando acaba, viu, gente? Dá certo. Sempre dá certo. Mas é importante deixar isso aqui. Porque enquanto escola, enquanto professora, enquanto coordenadora, enquanto diretora, não esperem que o psicopedagogo e o neuropsicopedagogo de fora de uma instituição venha dizer a vocês o que é que vocês têm que fazer com a vida do aluno. Mas, enquanto professor e enquanto coordenador, enquanto gestor escolar,
é muito importante que vocês se orientem com estes profissionais. Exemplo, eu acompanho hoje mais de 15 pacientes clínicos. Então, esse final de ano, se alguma escola me convidar para dar algum parecer em relação ao acompanhamento de determinado aluno, isso é perfeito. Porque, às vezes, a gente, cá do lado da clínica, consegue ter uma visão que complementa a visão do professor, que complementa a visão da escola. E que no debate, no diálogo, na troca de informações, a gente pode chegar a um consenso mais positivo. Então, é importante esse diálogo? Sim, é importante. A gente precisa conversar. E se a gente não vai conversar, pelo menos a emissão do relatório. E aí cabe para o fonoaudiólogo que acompanha uma criança, o psicólogo que acompanha a criança, o terapeuta ocupacional, o psicomotricista, o musicoterapeuta, o neuropediatra, os profissionais que acompanham a criança precisam e podem responder a esse pedido, a essa solicitação da escola. A gente pode não estar indo fisicamente à escola, porque imaginem que a gente tem que abrir mão de todas as nossas funções para ir à escola responder. Às vezes a gente só pode através de um relatório escrito, mas é o mínimo que a gente pode e deve fazer por esse aluno, é contribuir para melhorar o olhar da escola sobre as condições desta criança. Eu acho que Ruth quer falar alguma coisa e teclou aí. Ruth, se você quiser escrever algo, pode escrever tranquilamente, tá? Ruth dos Santos. Então, assim, escolas, contem com os profissionais de apoio, os profissionais. Agora, sejam muito éticos, porque a aprovação e a reprovação, elas são um fechamento, né? Elas são a conclusão, tudo que você julga sobre aquela pessoa. E aí é importante a gente entender que não se reprova e não se aprova alguém de dezembro. É toda a história que ele vem trazendo do ano letivo. Reprovação ou aprovação é conclusão de um ano letivo. Então, quando a gente senta num conselho de classe, a gente reúne professores, uma equipe pedagógica para poder conversar, é muito importante a gente olhar como esse menino veio desde o início do ano e como ele está concluindo o ano letivo. Que às vezes ele não tem a correspondência de resultados que se compare com a turma, que se compare com o colega. Mas o nível de evolução que ele traz dentro da sua própria referência, né? Como era ele e como ele está. Então, a régua que vai medir é o próprio aluno. Ele vai ser medido pela sua própria régua. Qual é o nível de transformação que a escola promoveu para esse sujeito, para esta pessoa, para este ser humano? Qual é o nível de mudança? Então, se eu fosse desenhar essa pessoa com um gráfico, ela começou no gráfico aqui, ela subiu um pouquinho aqui, aí ela desceu, depois ela subiu de novo, desceu um pouquinho, tornou subir. Eu vejo que essa pessoa modificou. Eu não estou devolvendo eu não estou entregando para o ano de 2026, em dezembro de 2026, eu não estou entregando o mesmo aluno que eu recebi em fevereiro de 2025. Eu estou entregando uma outra pessoa. E essa pessoa, ela está levando novos saberes, ela está levando novas experiências, ela está levando novas habilidades, ela está com um nível de competência diferente do nível de competência que ela entrou aqui. Então, quando a gente vai discutir no conselho de classe sobre esses alunos, é muito importante que a gente reflita sobre a pessoa como um todo, no seu composto mais integral possível. E a gente está falando de integral, não é de estar na escola manhã, tarde e noite, não. O integral da pessoa na sua comunicação,
na sua expressão, na sua habilidade de escrita, na sua habilidade de leitura, na sua habilidade de raciocínio lógico-matemático, na sua habilidade de ciências naturais, de conhecer o mundo, de fazer a leitura de mundo, de mudar hábitos alimentares, hábitos sociais, hábitos culturais. Quando eu vejo essa transformação, então eu preciso, ao estar no conselho de classe, solicitando que os professores aprovem ou reprovem alguém, eu preciso pensar em quem é esse alguém, como ele chegou e como ele está saindo, certo? Então vamos ter muito cuidado, vamos pedir muita sabedoria primeiro ao Deus que nos orienta, cada um com sua fé, busque aí a ética que a sua fé conduz, né? Uma criança que tem TOD e TDAH pode melhorar o comportamento sem terapia? Eu acho que pode, se a família estiver habilitada para investir nisso aí enquanto família. Mas eu acho muito difícil. Primeiro que a família vai ter que aprender as condutas que tem que ter. Então, quem vai fazer terapia é a família, né? Segundo que ele passa mais tempo na escola do que com a família, né? Dayana, pode me dizer aí, você tem filho, você acredita que você passa mais tempo com ele do que ele na escola ou ele na escola? Possivelmente ele passa mais tempo na escola. Quando a gente chega, os filhos já estão cansados, já estão quase a hora de dormir. É muito rápido o nosso contato em relação à carga horária que eles ficam na escola. O momento mais ativo deles produzirem, eles estão na escola. Então, a terapia é o mecanismo de solução. Que eu acredito que funciona sem terapia, acredito. Mas, para isso, a estrutura familiar, desde o ambiente, desde a formação acadêmica dos pais, da habilidade dos pais socioemocional, os pais têm que ter uma competência muito grande. Então, o que eu acredito que pode acontecer se torna quase impossível por conta de todas as estruturas que demanda para a gente fazer com que essa pessoa se ajuste, se autorregule, se posicione e se conduza. Para a gente dar essa autonomia para essa criança com TDAH e TOD, vai ser complicado sem a terapia. O que eu fico triste, Dayana, é que não só em Cruz das Almas, mas em todos os lugares, em todos os municípios, o número de terapias no serviço público é muito baixo, né? A frequência das terapias é muito baixa, de oferta. A demanda de pessoas que dependem da terapia é muito grande para o número de profissionais que atende, o número de vagas no serviço público. Mas eu sempre sugiro aos pais, mesmo que não tenham tantas condições financeiras, mas que ofertem para os seus filhos na rede particular a complementação de pelo menos uma terapia, sabe, Daiane? Pelo menos uma terapia. E aí, no caso com TOD e TDAH, eu indicaria a terapia com psicólogo, né? A psicologia aí é o principal para ajustar esses comportamentos, para ajustar essa condição emocional, é muito emocional. E um terapeuta comportamental. Não é qualquer psicólogo, é um psicólogo que trabalhe com a psicologia comportamental, porque é preciso mudanças imediatas, é preciso um código de conduta que a criança venha a construir junto com o profissional e a família. Sem família, nada funciona, viu, gente? Não adianta pagar a terapia mais cara e achar que está resolvido se a família não fizer a sua parte. É preciso um tripézinho aí que vai funcionar, que é o paciente. No caso que ele está na escola, é a escola, a família e a terapia. É um composto, tá? Então, eu acho que tá clara aí a resposta. Pensando ainda nesse conselho de classe, a gente ter essa empatia quando a gente vai avaliar os meninos, mas agora chega a pergunta: pessoas com deficiência podem ser reprovadas? Essa é a grande pergunta. Pessoas com diagnóstico podem ser reprovadas, gente, vocês não fazem ideia do número de pessoas que buscam a gente no final do ano. Primeiro, o que a gente já percebeu de expertise, né? Pessoas que usam de uma boa fé, vão ao terapeuta, fazem uma sessão e pedem um relatório.
porque vai levar em dezembro para a escola, exigindo que a escola aprove porque tem uma deficiência. E enquanto eu estava organizando o pensamento para essa live, eu trazia à memória o seguinte: quando eu estudei EMC, Educação Moral e Cívica, OSPB, Organização Social e Política Brasileira, quando eu estudava essas disciplinas e estudos sociais da primeira à quarta série, né, eu comecei a entender lá na primeira à quarta série, lá na escola Rotary Club, com a minha professora Dalva, eu comecei a aprender o que é cidadania. E dentro do conceito de cidadania, eu era pequena, estava lá escrito: é o exercício dos direitos e dos deveres. Não existe direito sem deveres. Ah, mas a lei diz que é para passar de ano. A lei, qual lei que diz obrigatoriamente aprovar de ano? A gente precisa pensar muito. Quando a gente fala em lei, a gente precisa citar a lei. A lei diz que as pessoas com deficiência precisam receber os suportes, as condições para se desenvolver. A lei, ela favorece a escola, constitui um regimento interno, que é o seu código de leis, que não pode contrariar a lei maior. Então, nós temos a Lei de Diretrizes e Bases da Educação e nós temos a Lei Brasileira de Inclusão. Quando a escola faz o seu regimento interno, que é a lei delas lá, ela não pode contrariar essas outras leis. E tanto a Lei de Diretrizes e Bases quanto a Lei Brasileira de Inclusão diz que é preciso dar condições para o desenvolvimento da pessoa. Então, quando a gente pensa em aprovação e reprovação, a gente pensa primeiro: quais foram as condições ofertadas para esta pessoa? Eu já disse essa frase e vou repetir aqui em live. Quando um aluno é reprovado, quem é reprovado é a família e é a escola. O aluno repete o ano, mas ele não foi reprovado sozinho. Quando eu reprovo um aluno, eu estou reprovando a forma como a família participou do processo, eu estou reprovando a mim, que não dei conta daquela demanda, eu não estou reprovando apenas a criança. É uma reprovação de três agentes causadores. A própria criança, que não alcançou as competências necessárias, a família, que não deu as ferramentas e o acompanhamento devido, e a escola, que durante um ano não conseguiu produzir o investimento que desse conta dessa realidade. Então, é com muita tristeza que eu digo mesmo: reprovação de uma criança não se reprova sozinha, reprova todos que estão à sua volta. Impacta a família, impacta a escola. Eu nunca vi... Eu parto da minha realidade, tá, gente? Eu não parto da realidade dos outros. Pode ter pessoas que comemorem a reprovação de um aluno, mas nas escolas que eu trabalhei, com as pessoas com as quais eu convivi, então, lá na Aquarela do Saber, em São Felipe, a gente nunca sentiu prazer em reprovar aluno algum. É muito triste a gente ter que reprovar alguém. Agora, imagine você reter, eu já vou trocar a palavra, não é aprovação nem reprovação. Você reter, você segurar uma pessoa com síndrome de Down em uma determinada série. O que acontece? Essa criança com síndrome de Down ainda não se alfabetizou, certo? Ela não desenvolveu a leitura e a escrita. Mas se você perguntar determinados conceitos para ela, do jeito dela, ela vai mostrar que ela entendeu. Do jeito dela, ela vai dar uma resposta de uma maneira diferente, ela vai trazer a resposta que você queria. Qual é o real propósito dessa leitura e dessa escrita diante da capacidade que ele teve de me mostrar que já aprendeu aquilo?
Então, quando a gente trata de pessoas com deficiência, a gente precisa ter o seguinte cuidado. Manter uma pessoa com síndrome de Down, com deficiência intelectual, com autismo, manter essa pessoa, e eu não vou falar do TDAH ainda não, vou falar do TDAH daqui a pouquinho, viu? Porque o TOD e o TDAH. Manter essa pessoa em séries cujos colegas tenham idade menor, esses meninos só vão se espelhar, eles vão copiar comportamentos, eles vão copiar posturas, eles vão copiar toda a expressão, toda a representatividade de pessoas menores. Então, se ele tem 10 anos e está numa turma de criança com 8, ele vai o tempo todo se comportar como uma criança de 8 anos. Se ele tem 8 anos e está numa turma de crianças com 5 anos de idade, ele vai continuar repetindo comportamentos desse grupo. Então, quando eu proponho o avanço de pessoas com deficiências ligadas a habilidades intelectuais, eu proponho sempre esse cuidado. Observe qual é o benefício que essa reprovação trará, essa retenção em determinada série trará, e qual é o malefício que essa retenção fará. Então, eu sempre peço para os professores no conselho de classe, quando eu estou orientando, que pedem a minha opinião, eu sempre peço para ponderar, né? E peço para assistir como foi feito o processo de convivência da família com a escola. Porque, às vezes, o que a criança não aprende é porque o investimento familiar foi mínimo. O cuidado com o tempo, o cuidado com as tarefas de casa, o cuidado com a oportunidade, oportunizar a ler e escrever. Porque ler e escrever não é só uma dinâmica que se aprende na escola, é uma dinâmica que se aprende na vida. É você sair com o menino e dar tempo e esperar ele ler a placa, porque ele tá doido para ler a placa. Você esperar ele dizer o que ele tá pensando. Os pais hoje, eles às vezes não dão tempo a criança falar, os pais falam no lugar das crianças. Daiane colocou, meu filho tem 6 anos, não sabe ler, conhece as letras, sabe matemática. Esse déficit é por conta do transtorno ou a maneira do ensino? Não tenho como te responder, daí eu vou ficar te devendo essa resposta. Por que eu vou ficar te devendo essa resposta? Porque eu preciso conhecer a criança. Às vezes, a metodologia não alcança a habilidade da criança, mas às vezes, aí precisa se investigar se tem uma deficiência em alguma parte da cognição, que seja da comunicação, que seja visual. Eu sempre oriento as mães a levarem os meninos para fazerem, nessa fase de primeiro ano, precisa fazer o exame de vista para ver se está ali com alguma baixa visão, que às vezes não consegue ver direito. Precisa fazer a avaliação auditiva para ver se está processando os sons do jeito que se deve. Precisa de 2 elementos base aí para alfabetização, viu? Além dessa condição física, precisa de a atenção e a concentração. Se ele é TOD TDAH, possivelmente ele não para quieto. Porque menino TOD com TDAH, minha filha, para segurar tem que ter muita energia. Então, a criança que ela não para quieta, ela tem muito mais dificuldade de se concentrar. Então, às vezes, ela vai pegando as informações no ar, né? Como a gente diz essa expressão no popular. Ela vai pegando o que vai soltando ali, ele vai pegando fragmentos da informação. E a leitura e a escrita é um sequenciamento. A criança tem que parar para sequenciar tudo que está ali na ordem que está apresentada. TOD não gosta de ordem. A leitura é uma ordem, ela tem uma sequência lógica. A escrita é uma sequência lógica. Então, ela vai viver no enfrentamento primeiro. Então, a leitura e a escrita não é um processo fácil para uma criança com TDAH e com TOD, certo? Vocês já contam com o benefício de que o primeiro ano, por lei, não se reprova. Não se faz retenção de criança no primeiro ano do ensino fundamental 1. Porque se considera como sendo uma fase de processo de alfabetização. A palavra processo quer dizer que começou, mas não termina. Então, ele não termina a alfabetização no primeiro ano. É um processo que ele está aprendendo, que ele vai aprender no primeiro e no segundo. A partir do terceiro,
é que já existe essa obrigatoriedade de ter a retenção ou não em série. Mas eu sempre oriento os professores a terem esse cuidado de qual é o benefício. Deixar conviver com séries menores vai fazer com que ele cresça em quê? Vai oportunizar em quê? O TOD e o TDAH, eu já peço um olhar mais diferente, porque já existe uma lei específica. Então, é muito importante que os professores leiam a lei do TDAH, porque eles são cobertos por uma legislação própria. Eles não são pessoas com deficiência já reconhecida, mas já existe uma lei só que aborda só sobre eles, que é a necessidade do suporte integral. Então, a escola precisa dar condições para ele se desenvolver. E como a maioria dos pais, quando vê reprovação, corre para o Ministério Público, não adianta a gente fazer de conta que não sabe disso. A gente sabe disso. Muitos pais, quando veem uma reprovação, vão logo para o Ministério Público. É importante que a escola, quando vai fazer uma retenção de uma criança em série, que ela explique e que ela justifique o benefício desta retenção. Porque se não há benefício, também só vai dar prejuízo, né? Eu preciso ter esse olhar de qual é o benefício. Eu já vi muitas escolas aí que conseguiram reter meninos no primeiro ano, justificando aos pais do benefício que seria para essa criança estar no primeiro ano mais uma vez. E aí passam por cima da lei e mantêm no primeiro ano e os pais felizes da vida, e realmente ocorre a alfabetização de forma mais intensa, o menino fica bem mais preparado. Então, assim, tem escola que consegue, gente. Consegue como? Mostrando ao pai qual é o benefício dessa retenção. Como é bom que ele refaça isso, porque se ele não refizer, ele vai sempre se considerar alguém inapto. A turma toda está num nível que ele não alcança. Então, tem escola que consegue fazer essa argumentação com os pais e consegue ter uma boa relação, e os meninos ficam e terminam o ensino médio na mesma escola lá e dá conta. Com relação a passar por cima da lei, eu não sei como é que isso acontece, não me perguntem, eu não vou entrar nessa seara, eu não vou entrar nesse debate. Cada escola tem seu regimento, cada pai que permite uma determinada situação sabe o que está fazendo para os seus filhos. Eu já vi mães cujos filhos estavam aprovados e dizia à escola: eu quero que reprove, eu quero que reprove. Então, cada pai, cada mãe sabe o que é melhor para os seus filhos. Porém, quando a gente vai brigar por uma aprovação, a gente precisa ter cuidado de que o que é que eu fiz para aprovar este menino. Ah, eu sou mãe, eu quero que ele passe. E você fez o que para ele passar? Sabe? Por mais que doa, quando o seu filho está sendo reprovado, a escola não está reprovando apenas seu filho. É todo o suporte que você deu para ele ou que você deixou de dar para ele foi reprovado. Então, muito cuidado, né? Para que a gente durma com a cabecinha tranquila. E Daiane coloca assim: nesse seriado são 2 professoras, eu acho que isso dificulta o aprendizado porque cada uma tem uma maneira de ensinar. Não, 2 professoras é benéfico para a criança, porque quando a criança ela não se identifica com uma forma de abordagem, ela consegue se identificar com a outra. Então, ter esse suporte é igual aos meninos que tem a escola, a professora na escola regular e a professora do reforço escolar. Quando ele não aprende com uma, ele aprende com a outra. Então, consegue ter esse resultado, sim. Eu já trabalhei em escola que a gente tinha mais de uma professora por turma e que elas conseguiam até dividir a atenção. Enquanto uma estava dando mais atenção a um grupo, a outra estava dando mais atenção a outro grupo. Isso fazia com que a dinâmica da sala de aula funcionasse muito melhor e que promovesse o desenvolvimento melhor dos meninos, né? Para encerrar, eu quero chamar a atenção de vocês para 2 publicações do governo federal. A primeira publicação é com relação à questão da inclusão de pessoas com deficiência na escola. A gente teve aí um decreto, eu já lancei aí um vídeo, tá aqui no Instagram, esse decreto, que fala da questão de mudanças na Política Nacional de Educação Especial.
né? E como é que a gente vai incluir as pessoas com deficiência. E dia 31 de outubro, teve uma nova publicação em que a escola, agora a gente vai ter a educação como um SUS, né? Nós temos um sistema único de saúde, nós vamos ter um sistema nacional de educação. Então, a ideia do poder federal é se responsabilizar em forma unificada, né? A unificação de Estado, município e federação. Então, é muito importante que os educadores fiquem atentos às transformações que estão acontecendo. São transformações boas em alguns aspectos e perigosas em outros. Às vezes a gente só vai saber que uma coisa não foi boa quando a gente chega na consequência. Isso é a nossa falta de leitura, de estudo, de compreensão das dinâmicas da sociedade, né? Talvez se tivéssemos esse saber da sociologia melhor difundido no contexto acadêmico, entendêssemos as consequências de determinadas mudanças na legislação. Então, eu convido os professores a estarem atentos, porque na próxima live eu vou falar especificamente sobre esses dois documentos. A publicação da Política Nacional de Educação Especial e a publicação do Sistema Nacional de Educação, o SUS da Educação. Vamos agora ser regidos de uma maneira diferente, né? E essa regência de maneira diferente, essa unificação de municípios, estado e federação, vai trazer mudanças no sistema da avaliação, vai trazer mudanças no sistema da economia dentro das escolas, e a escola vai ser vista com planos de metas diferentes dos planos de meta que a gente tem. Eu quero falar com os professores e com os pais na próxima semana desta mudança que foi publicada aí em 31 de outubro, né? No Halloween recebemos esse pacote aí. Então, eu quero falar com os professores, com os educadores, vamos conversar um pouquinho sobre esta referência nova, o que é que está chegando aí. Pais e mães, vocês vão ter que ir cada vez mais aprendendo sobre educação, porque está tudo na rede, está tudo divulgado, e se a gente não aprende, a gente também não tem direito de estar opinando se a gente não estuda sobre. Então, assistam vídeo, assistam lives, participem, porque isso dá a vocês empoderamento, isso dá a vocês o poder de falar, e o poder de falar com coerência, falar do que é certo falar. Mas, acima de tudo, que nessas 3 semanas, 4 que faltam aí para encerrar o ano letivo, vocês possam estar vivos na escola, ativos na escola, felizes na escola, porque na escola funciona a vida, na escola flui vida, e vocês, seus filhos, estão ali para viver a escola. Então, vamos continuar com essa energia. E na próxima terça-feira, com toda